não é a doença que dá direito a um benefício do INSS. Você sabia disso? Ficou com dúvida, né? Pois é, acompanhe todo esse vídeo aqui, porque nós vamos explicar, tratar sobre esse assunto, tirar dúvidas e mostrar algo aqui que vocês não sabem, tá? Que o INSS tem como diretriz, como norma. Você que tem dúvidas, né? Como funciona uma perícia, que perito avalia? Nós vamos falar tudo sobre isso aqui. Com relação ao auxílio, né, doença, que é um dos benefícios mais pedidos no INSS, tá? Mais concedidos e também mais indeferidos, tá? Com relação a isso, principalmente ao assunto desse vídeo, ele está muito ligado ao auxílio doença e aposentadoria por invalidez. Por isso é muito importante você acompanhar todos os detalhes desse vídeo até o final, tá? Não adianta assistir o começo e deixar de ter o resto das informações, porque quem está perdendo é você. Vale muito a pena você assistir esse vídeo, tá? Quais cirurgias que dão direito aí, no caso, por exemplo, a um auxílio doença, né? Olha lá, nós vamos começando a falar de cirurgia, tá? Qualquer cirurgia vale para receber um benefício. Sempre reforçamos que o auxílio doença cobre incapacidade para trabalhar, não a doença em si. Por exemplo, você pode ter feito, olha lá, quem acha que fez uma cirurgia e tem direito a um benefício. Você pode fazer uma microcirurgia no dedo, ou então uma cirurgia plástica, que não te impedem de trabalhar. Então, não seria o caso da solicitação. Olha como o INSS vê, tá? O segurado. Quando você entra dentro de uma sala, não basta ter a doença, tá? É necessário que a incapacidade esteja, por exemplo, impedindo de você continuar fazendo aí, desempenhando as suas funções, tá? Existem doenças, né, que são consideradas doenças que podem até aposentar ou mesmo dar um auxílio doença, mas essas doenças, elas têm que estar num estágio e que está impedindo, né, esse segurado que é portador de uma delas, de continuar as suas funções, de continuar seguindo a sua vida normalmente. Está impedindo profissionalmente, socialmente e uma vida dentro da comunidade, uma vida familiar. Quais são essas doenças, né? Tuberculose ativa, hepatopatia grave, hanseníase, nefropatias graves, alienação mental, esclerose múltipla, a cegueira, o lúpus e a epilepsia, né, que foram aderidos, né, a essa lista. Essa lista é muito comum, conhecida no INSS, tá, pessoal? Mas nesse caso, por exemplo, tirando a cegueira e outras doenças aí que podem ser muito graves, eu não sou médico para falar, mas nenhuma dessas doenças, vamos colocar assim, né, um comentário para ficar mais fácil entender. Nenhuma dessas doenças, se tiverem incapacitando, por exemplo, o segurado, ele tem direito a um auxílio. É claro que uma pessoa com cegueira total não precisa nem falar, né? Não tem condições. Apesar que nós vemos, né, diversas pessoas com deficiência visual trabalhando, né? Existe essa possibilidade. Como eu falei, eu não sou médico para dizer aqui o que é ou o que não é. Eu estou dizendo como o INSS enxerga, tá? Quando você entra para fazer uma avaliação, por exemplo, numa perícia, como o perito enxerga você? Não adianta você chegar para o perito, eu tenho a doença X, a doença tal, a doença tal. Sim, e aí ele pergunta para você, aonde está a sua incapacidade? E você não tem incapacidade. É como está lá no exemplo que nós demos, né? Você fez uma cirurgia, uma microcirurgia no dedo ou uma cirurgia plástica. Isso impede você de trabalhar? O que vai ser avaliado dentro de uma perícia médica, no caso, né, se tratando de um auxílio-doença? Geralmente, passar pela perícia, né, de auxílio-doença, o perito tem condições de avaliar a gravidade e a persistência da incapacidade e sugerir, por exemplo, se esse benefício é para auxílio-doença ou mesmo para uma aposentadoria por invalidez ou um auxílio-acidente, tá? Nesse processo interno que não depende do segurado, tá? A decisão, ela é exclusiva do perito, tá? Como dar entrada no auxílio-doença, né? É coisa simples, através do portal Meu INSS, né, pessoal? Você, depois que tem o login e a senha, você entra na página inicial, nos serviços oferecidos no portal, você vai clicar em novo pedido, vai digitar o nome do benefício que você deseja e vai ser marcada uma perícia, tá? Você deve ficar aguardando a resposta, ou por e-mail ou mesmo dentro do portal, clicando em consultar pedidos, tá? Existe aí, por exemplo, importantes requisitos que você deve ter quando for passar por qualquer perícia. Primeiro é a incapacidade, né? Como nós falamos, não é qualquer doença. Você tem a doença, mas não está incapaz para o trabalho, dificilmente você vai conseguir o benefício no INSS.
a importância da documentação, tá, pessoal? Bem, existem duas espécies de benefício, o 31 e o 91 referentes ao auxílio-doença. Qual é a diferença desses benefícios? O benefício de espécie 31, que é um dos mais pedidos, ele refere-se a acidentes comuns fora do trabalho. Você está jogando uma bola, acontece uma batida de carro, qualquer coisa que te lesione, que impeça você de desempenhar as suas funções, o seu trabalho. Então, nesse caso, você como contribuinte do INSS, dentro da carência, por exemplo, você não está empregado, você fez 12 contribuições, você pode dar entrada nesse benefício porque você tem a qualidade de segurado. Você pode fazer através do portal Meu INSS ou pelo telefone 135, fazer o seu pedido de auxílio-doença sem nenhum problema. Tem uma novidade aí que muitas pessoas podem achar que é difícil. Você pode conseguir o benefício de auxílio-doença sem nem mesmo precisar passar por uma perícia presencial. Você pode enviar esses documentos digitalizados para o INSS em 10, 15 dias. É feita uma análise e a concessão do benefício, a partir do momento que essa documentação estiver toda em ordem, o INSS libera esse auxílio de incapacidade temporária para você pelo período de 90 dias. Nós estamos falando aqui da espécie 31. Agora, qual é a diferença para o auxílio-doença espécie 91? Bem, de acordo com a CLT, o afastamento do trabalho é a partir do 15º dia que o INSS passa a ter responsabilidade. Então, você que é empregado, sofreu um acidente dentro do seu trabalho, uma doença adquirida devido à sua função, você vai pegar um atestado de 15 dias, ainda é responsabilidade da empresa. A partir do 16º dia, o INSS passa a ter responsabilidade perante ao seu pagamento. Mas como nós falamos no início do vídeo, o INSS muitas vezes não quer ceder, não vai às vezes querer implantar esse benefício de espécie 91 de uma forma fácil. Veja bem, quando você sofre um acidente ou tem uma doença ocupacional causada devido à sua profissão, é emitido uma CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho. Tudo isso deve ser levado ao INSS. E o melhor desse benefício de espécie 91 é que ela gera o seguinte direito: o recolhimento do FGTS pelo empregador. Você não perde esse recolhimento. Diferente da espécie 31, que a empresa, no caso, ela não é obrigada a lhe pagar. Então fique bem claro, o espécie 31 é um acidente de qualquer natureza fora do ambiente de trabalho. Uma doença que você tenha fora do ambiente de trabalho. O 91 já refere-se a doenças e acidentes ocupacionais. Devido à sua função, devido ao seu desempenho, você adquiriu esse problema, essa lesão ou essa doença. Você vai ter garantia de 12 meses após o término do seu afastamento e o retorno à empresa. Então você fica 1 ano de estabilidade garantida. A empresa não pode te mandar embora depois que você retorna ao trabalho. E muito importante, vamos falar de uma outra espécie de benefício que é o 94, que é o auxílio acidente. É no caso de você ter ficado com uma sequela que implique a redução da atividade desempenhada. O valor do auxílio acidente pode chegar a 50% do salário. Então veja bem como o INSS reluta em conceder esse benefício de espécie 91. Por quê? Esse auxílio acidente ele vai cessar somente quando esse segurado, quando esse trabalhador se aposentar ou falecer. Quer dizer, chegou o prazo, pode pedir aposentadoria, saiu a aposentadoria, o auxílio acidente é cancelado e a pessoa, esse trabalhador, passa a receber normalmente a sua aposentadoria. No espécie 31, tem direito ao auxílio acidente, sim, mas a espécie desse auxílio acidente é 36. E veja bem, não tem direito quem é contribuinte individual. Aquele que paga o carnezinho por fora, aquele que trabalha formalmente, ele não tem direito. Esse auxílio doença de espécie 91 também gera uma indenização na Justiça do Trabalho pelo dano do empregado. E o 31, de espécie 31, já não tem esse direito. Então vocês estão entendendo por que há muita relutância dentro do INSS e muitas vezes dentro da própria empresa. Porque você pode ter uma doença que você adquiriu devido à sua função. Vamos lá, você mexe com um produto químico, respira aquilo direto, te dá um problema pulmonar. Quando você vai ao médico e você fala, eu adquiri essa doença, por exemplo, dentro do meu trabalho. Chega na empresa, a empresa vai falar que não. Não, quando nós já contratamos, ele já tinha essas doenças. Por que essa relutância? Porque a empresa sabe que num caso como esse, de uma doença ocupacional adquirida dentro da função,
ela vai ser obrigada a pagar uma grande indenização. Isso está na CESP. Quer dizer, a empresa ela não vai ceder. Você que tem uma doença ocupacional adquirida devido à sua função, a empresa é obrigada a indenizá-lo. Então veja a briga. Para a empresa não é importante ceder para você um auxílio doença da espécie 91, porque garante todos os seus direitos, inclusive indenização. Para eles é muito melhor o de espécie 31. E outra, depois de um período eles te mandam embora, porque a partir do momento que você passa pelo INSS, fica algum tempo afastado, se você for encaminhado ainda para uma reabilitação profissional, fica pior ainda a situação, porque a empresa vai relutar quando você retornar da reabilitação profissional. O que ela vai fazer? Vai te colocar numa salinha atendendo o telefone, numa sala de arquivos lá isolado. A partir do momento que encerrou o período de estabilidade de 12 meses, a empresa te manda embora. É isso que a empresa faz com o funcionário. Lembrando, dentro do trabalho, nós somos apenas um número. A empresa desfaz de você hoje, e você pode ser o melhor profissional do mundo, como tem gente que acha que é insubstituível na empresa. Não é, nós somos apenas número. A empresa tira você e coloca um outro número. É assim. E tem tanta gente que anda com o narizinho em pé, né? Porque tem um carguinho e acha que é melhor que os outros, quer humilhar as pessoas. Infelizmente, a vida é assim. O mundo que nós vivemos não é perfeito, né, meus amigos e minhas amigas? Então é isso, meu amigo e minha amiga. Eu espero que essas informações tenham sido importantes, tenham trazido conhecimento, esclarecido dúvidas, principalmente, né, você que está aí dependendo, por exemplo, de um auxílio doença, porque, por exemplo, está em análise, você fez o pedido, já recebeu o benefício, ele foi, por exemplo, cessado numa perícia e você está na luta. Nós temos conteúdos aqui no canal que nós explicamos de forma muito simples como você pode reativar o seu benefício, quais são os dispositivos que você pode tentar reverter essa situação dentro do INSS antes mesmo de entrar na justiça. Agora, se você não conseguir, não tem outro jeito, você deve recorrer à Justiça Federal, tá? Um processo não é fácil. Nós também temos diversos conteúdos aqui que nós falamos a respeito, né, de abrir processo ou ação contra o INSS. É um período longo, você não pode trabalhar, se não tiver alguém dentro da sua casa para continuar aí sustentando, pagando as despesas, trazendo alimentos para a família, fica um pouco difícil, vai ficar dependendo de amigos, tá? É uma situação, para quem é independente, viveu a vida inteira por conta própria, uma situação muito constrangedora, mas existem situações que infelizmente, né, acontecem na nossa vida e nós somos obrigados a aceitar a ajuda de outras pessoas, né? Então eu espero que você tenha gostado aqui do nosso trabalho. Se gostou, dá um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque você vai ser beneficiado diariamente com os nossos conteúdos, tá? Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, muitos desde o início do canal, eu não tenho como agradecer. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com muita paz, saúde, prosperidade, amor e harmonia. O mundo está muito chato, né, pessoal? Nós estamos vendo aí umas inversões de valores que parece que o mundo virou de ponta cabeça. É incrível as coisas que nós estamos enxergando. Vamos pedir a Deus que tudo isso se resolva da melhor forma e que traga equilíbrio, né? Principalmente para os governantes do mundo, porque a situação está cada vez pior. Eu deixo a todos vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.